Olá pessoal, boa tarde. Estou gravando essa segunda parte do vídeo de reclassificação de monta para vocês. Eu falei um pouquinho sobre reclassificação de monta, lembrando que reclassificação de monta, quando seu automóvel tem um acidente, né, ele é classificado como grande monta. E aí o engenheiro mecânico, né, você solicita, você não é de acordo, né, com aquela classificação, né, aí você pede, né, um engenheiro para poder avaliar. O engenheiro vai avaliar e ele também concordando, né, com a classificação errônea, ele vai entrar, né, no Detran para poder seu automóvel, né, seu veículo ser reclassificado novamente. Vamos supor, se você se deu grande monta, aí joga para média monta, né? E aí seu veículo ele é liberado, tá? E lógico, você também tem que fazer lá as reparações, né, devidas lá, né? Ou seja, a gente tira a restrição do veículo, tá? Eu estava falando o seguinte, então aqui eu tô com a minha câmera aberta, né? Que a gente vai lá pro documento. Naquele vídeo eu falei com vocês que eu ia falar para vocês, né, sobre os relatórios, né, sobre o relatório de avaria. É, né, então lá no próprio documento, né, tem um relatório de avaria que eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá, nesse vídeo. Então eu vou desligar a minha câmera, tá? Vou desacionar a minha câmera aqui, desativar ela e vou lá para captura de tela, tá? Vamos lá para captura de tela. Então aqui eu abri, né, gente, aqui no relatório de avaria, aqui a gente tem uma estrutura, né? Vou mostrar para vocês a estrutura do veículo, né? De um automóvel, tá? Então aqui você tem a caixa de roda, longarina, coluna dianteira, coluna central, tá? E coluna traseira, tá? Então o que acontece? As avaliações vai ser sobre isso, tá? Vai ser sobre isso. Se uma dessas partes estiver danificada, então seu automóvel, né? Ele vai sofrer restrição. Você teve acidente, uma dessas partes, né, tá com tá com algum problema, né, gente? Aí seu automóvel vai sofrer restrição, tá? Então beleza. Então aqui a gente tem a parte de baixo do automóvel, né? A longarina dianteira, assoalho, né? Perdão, longarina, assoalho central, longarina traseira, né? E tudo mais, soleira, assoalho, porta-malas, caixa de roda traseira e o painel corta-fogo. Então tá tudo aqui indicado aqui direitinho, tá? Então aqui é o relatório de avarias, tá? Relatório de avarias para classificação de danos em veículo sinistrado. Então aqui esse tipo de relatório vai valer para automóveis, para caminhonetas, caminhonetes, utilitários, com estrutura em monobloco de componentes, peças estruturais, segurança passiva de avarias no acidente. Então isso aqui vai servir para automóvel, tá, gente? Para automóvel, porque vai ter um tipo de relatório para cada um tipo de veículo, tá? Então aqui a gente tem esse checklist, tá? A gente tem esse checklist com esses itens, né, do relatório, né, em que o agente de trânsito ele vai marcar um desses aí, tá, gente? O painel corta-fogo, o primeiro aqui que a gente tá vendo, né, o painel corta-fogo. Painel corta-fogo. Pera aí que eu só vou pegar essa canetinha aqui, ó. Então o primeiro item aí, ó, é o painel corta-fogo, né? Então o painel corta-fogo, aí ele vai olhar lá se tem dano. Sim, se tiver, ele vai marcar sim. Não. Aí, se não tiver, ele não vai marcar não, né? E se ele não souber, ele vai marcar como não avaliado. Assim é a mesma coisa os outros itens, tá, gente? Se ele vê, né, que tá danificado, se ele identificar direitinho e ver que tá danificado, ele vai marcar, tá? Então esses aqui são os itens, né, os principais itens, né, que eles avaliam, tá? Aqui a gente tem a numeração de 1 a 11, tá? E daqui de 12 até 22. Então eles avaliam para automóveis, eles avaliam 22 itens, tá? Então beleza, vamos lá para o outro, tá? E lembrando, para automóvel, né, aqui a quantidade de peças estruturais, né, danificada de 0 a 1,
tá? Aí você vai ter uma pequena monta ou sem dano, vai ser classificado como pequena monta ou sem dano. Agora, quando você tem o de baixo, já até marcou já, ó. Quando que você tem a quantidade de peças, né, de 2 a 6, você tem dano de média monta. Agora, quando você tem peças, né, estruturais lá danificadas maior que 6, ele já é classificado como grande monta, tá? Então, aquelas numerações lá em cima também, né, que a gente tem a estrutura. Então, aquelas numerações daqueles itens lá são esses aqui, ó, tá, gente? Lá ele identificou o painel corta-fogo, né? Painel corta-fogo é um, então lá embaixo, cá, onde é que ele tá, ó? Painel corta-fogo, ele tá aqui, ó, né? Ele faz parte da estrutura do automóvel. Vamos lá, aqui pertinho você tem o 21, né? Você vai lá no 21, ó. É a caixa de roda dianteira, né? Direita, né? Então, cada uma daquelas numerações lá embaixo é um desses itens aqui, ó, tá? Ou seja, cada uma dessas numerações aqui é um daqueles itens lá em cima, tá? Em que vai ser avaliado. E, de novo, aqui é a parte da sua área, né? Então, beleza. Vamos lá. Observação dos itens de 10, 12, 16, 17, 18, 19 não são mostrados na figura, porém correspondem aos itens 15, 14, 9, 4, 8 e 7. Então, beleza. Aqui a gente não vai falar mais coisa, né? A gente vai passar direto para cá, né? A gente já viu a classificação. Beleza. E aqui a gente vai ver o relatório de avaria para motocicletas, tá? Relatório de avarias para classificação de danos em veículos sinistrados. É a mesma coisa de lá de cima, só que aqui a gente vai modificar, tá? Aqui a gente tem para moto, motonetas, né? Ciclomotores, triciclos, quadriciclos, componentes ou peças estruturais de segurança passiva avariadas no acidente. Então, beleza, ó. Então, aqui é a mesma coisa, né? Você tem um checklist das peças lá, né? Você tem um checklist. Geralmente a gente chama um checklist, né? Em que vai o agente de trânsito vai estar avaliando isso aí, né? Então, ele vai estar avaliando a mesa superior. Então, você está vendo que do automóvel entra mais itens. Agora, da moto é pouco, né? Porque é lógico, a moto é menor que o veículo, né? Então, vai entrar aqui, ó, mesa superior da suspensão dianteira, né? Deixa eu pegar outra cor aqui. Que aqui é que a gente tá fazendo pra moto. Então, vamos lá. Mesa inferior da suspensão direita. Coluna de direção. Aqui a gente tem o chassi, o garfo traseiro e o eixo traseiro, tá? O triciclo, o quadriciclo. Então, é a mesma coisa, tem a mesma, aqui há uma coluna para o item, né, para numeração do item. A segunda, a descrição da peça ou do componente. A outra coluna, ou seja, aqui faz parte da avaliação, que vai ser avaliado. Aqui é o dano, né? Se causou dano, sim ou não avaliado, né? E aqui na outra é a mesma coisa, tá? Então, beleza. Lembrando que para moto, né? A quantidade de peças estruturais, né, danificadas de 0 é que vai configurar dano de pequena monta ou sem dano. Então, 0 peças danificadas, não teve dano nenhum, né? Agora, quantidade de peças estruturais danificadas de 1 a 4 já vai configurar como ser classificado como dano de média monta. E quantidade de peças estruturais danificadas maior que 4, dano de grande monta, tá? Então, beleza. Então, essa aí que é a famosa, né, reclassificação de monta, tá? Que eu apareça aí mostrando no meu banner, né? E em outros itens aí, tá?
Então, beleza. Aqui continuando, a gente viu lá em cima numeração. Então, cada uma daquelas numerações lá que eu peguei e li lá, ó, é um desses aqui, ó. O 1, né? O 3, o 2, aqui é mesa superior, né? E conforme eu li lá em cima, tá? E 4 e 5. Então, são 5 itens aqui que tem numeração, tá? Então, vamos mais aqui. A gente já viu ali da moto. Vamos avançar mais um pouquinho. Aqui mais aqui mais é para me mostrar isso aqui, tá, gente? Aqui a tabela, tá, gente? Tabela para caminhão grande, né? Tabela. Média monta, né? De componentes da cabine ou carroceria. Aqui é aqueles caminhão grandes, tá, gente? Carreta, né? E tudo mais, ó. Tá? Aqui a gente tem a estrutura do veículo. Então, o que vai ser avaliado aqui, ó? O que vai ser avaliado? Média monta, tá? Os componentes da cabina e ou carroceria, tá? Então, aqui isso vai estar sendo avaliado cabina ou carroceria. Então, localização da avaria, né? Aqui na cabine, né? Avaria ou origem mecânica, então aqui cabine. Deformação, então vai ser avaliada deformação na estrutura, afetando a coluna, painel corta-fogo, soleiro, assoalho, tá? Carroceria, né? Na carroceria vai ser observada deformações na estrutura lateral, né? Ou nas estruturas laterais e ou teto, quando houver atingido o compartimento de carga, tá? E a outra aqui, ó, estrutura com deformação vertical ou lateral atingindo compartimento de carga, estrutura com deformação vertical ou lateral afetando componente de união da base da carroceria com o chassi, tá? Essa aqui é a outra origem, avaria de origem térmica. Então, região termicamente afetada com a dimensão menor ou igual a 2/3 do comprimento da carroceria. Então aqui é quando que dá média monta, tá? Quando que dá média monta é esses casos aqui que eu acabei de ler aqui, tá? Outra tabela aqui de classificação, né? Tabela 2. Tabela 2, então lá continuando aquela de média monta e depois a gente vai ler de grande monta. Suspensão, né? Então suspensão, eixos. Continuando lá em cima, suspensão, eixo, sistema de freio, para-choque traseiro, não se aplica em caminhonetas e caminhonetes. Então, aqui é só para esse veículo ali grande, como eu falei, carreta, esses caminhãozão grande, tá, gente? Aqui, então, para isso que não se aplica para caminhonetes. Caminhonete entra lá naquele outro, tá? Chassi com deformação torsional permanente menor ou igual à altura da longarina. Tá? Então, região do chassi termicamente afetado com dimensão menor ou igual a 2/3 do comprimento do chassi ou qualquer fração da região da suspensão. Tá? Então, dá média monta. Né? Então, esse aí é o caso que a gente está lendo de média monta ainda. Agora a gente vai para grande monta. Tá? Ou seja, quando o veículo vai ter ali restrição, né? Ele vai ser restrito. Então, grande monta, chassi com deformação permanente superior às definidas na de média monta, tá? E região do chassi termicamente afetado com dimensões superior a 2/3 do comprimento do chassi, tá? Então, ali a gente já pode ver também os tipos de deformação, né? Vai estar mostrando os tipos de deformação. Tipos de deformação: deformação torsional permanente. Quando o deslocamento Y provocado pela torção na seção transversal formada pelas longarinas, pelas vigas, né, inferior, for igual à altura da longarina H na medida na região de maior dimensão. Isso resulta na classificação do veículo como portador, no mínimo, de dano de média monta, dependendo da avaliação dos demais itens. Quando o deslocamento, aqui já é o outro, tá? Quando o deslocamento em Y provocado pela torção na seção transversal formada pelas longarinas, né, que são as vigas, for superior à altura da longarina H
medida na região de maior dimensão. Isso resulta na classificação do veículo como portador de dano de grande monta. Então aí ele já vai ser classificado como grande monta, tá? Então aqui são as vistas, né, lá dos perfis lá, né? A indicação aí da deformação, tá, gente? Esse vermelho aí é a indicação da deformação. Então aqui aqui é a outra, né? O outro caso aqui, o de vermelho, o item de vermelho significa a deformação, tá, gente? Não pode ter o formato, se for deformato, né, de acordo com essa sombra, né? Com essa linha pontilhada aqui de vermelho, isso que significa deformação. Então aí já vai ser grande monta, tá? Então aqui eu não vou explicar, né, pormenores de tipos de deformação e tal, né, gente? Aqui eu abri para poder falar sobre o relatório de avarias. Então aqui é o relatório de avarias, né, de reboque, semi-reboque, caminhões tratores, além de caminhonetes, caminhonetes e utilitários com estrutura em chassi, tá? Então vamos lá. Avaliação da cabine, então vai ser avaliada a cabine, né, a carroceria, o para-choque traseiro, o airbag, né, eixo, sistema de suspensão e freio, né? Então, descrição de peça componente, cabine com avaria na estrutura afetando a coluna dianteira ou traseira do painel corta-fogo, soleiro, assoalho. Então a mesma coisa, né, gente? Aqui o valor, aqui é o dano, tá? Então aqui só estou mostrando os itens, o que vai ser avaliado, né? O checklist, para ele saber onde que é aquilo, tá? Saber onde que é aquilo e marcar se tá ou não com problema lá, né, gente? Se sofreu deformação ou não, tá? Então eu não vou ler item por item, tá, gente? Aqui tem todos aqui, só vocês parar aí, pausar o vídeo, né, e tá lendo aí, tá? Os outros itens aí, tá? Porque aqui meu objetivo é mostrar o relatório, então o relatório é esse aí, né? O relatório de avaliação, né, do agente lá no momento. E aqui, como eu disse, ó, dano de pequena monta ou sem pequena monta. Quando não houver nenhum item assinalado nas colunas SIM ou NA. Então, se não tiver nenhum item assinalado no SIM ou NA, né, então é de pequena monta ou sem dano. Dano de média monta, né, que é com a letra M, né, quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas SIM ou NA for na categoria M. Essa categoria M tá aqui, ó. Essa classificação, esse M aqui, ó, o valor aqui, tá? É a média monta. Tá colocando como letra M, tá? E o dano de grande monta, né? Ele vem trazendo o G, né? Lembrando que a sigla lá para automóvel é diferente, tá? Então lá tá, por exemplo, para dano de média monta DMM, para de pequena monta DPM e para de grande monta é DGM. Aqui já tá, modificou um pouco, tá? Para caminhões. E outros itens que estão listados ali, tá? Então aqui, ó. Então a gente tá vendo, ó, quem que tá com G aqui que vai ser grande monta, tá? Chassi com deformação torsional maior que a altura da longarina. Chassi com deformação vertical maior que a altura da longarina. E chassi com deformação lateral maior que a distância interna entre as longarinas. E esse aqui também, ó, chassi com região termicamente afetada com dimensão de 2/3, né, do comprimento do chassi. Aqui quando que fala chassi com a região termicamente afetada, né, quando ele tem aí as deformações, né, deformação térmica. Então eu já expliquei aqui, tá? Então o de dano de grande monta, tá?
Então adotou letra G, né? Então, quando o item for maior, quando for de maior gravidade, assinalado nas colunas SIM ou NA, tá? Então, configura o G. Então, ali a gente acabou de ver essa lista, tá? Aqui, deixa eu ver esse aqui. Seção dianteira. Aqui é para outras coisas, né, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui. Componente média monta, componente da carroceria, tá? Seção dianteira, avarias na estrutura afetando o posto do condutor ou coluna B da carroceria, podendo afetar ainda o compartimento dos passageiros, qualquer ponto de fixação das poltronas. Aqui a gente vai estar olhando isso aqui, ó. Aqui parece que uma estrutura mais parecida com de ônibus, né, gente? Uma estrutura mais para ônibus, tá? Então, para a gente saber que aqui está sendo avaliado outro tipo de veículo, né? Seção traseira, avarias na estrutura atingida a porção traseira da carroceria, podendo afetar ainda o compartimento do passageiro, qualquer ponto de fixação das poltronas, tá? Avarias na estrutura das laterais ou teto atingindo o compartimento interno dos passageiros, podendo ultrapassar o plano que passa pela linha de referência do peitoral. E estrutura com deformação vertical, podendo afetar o compartimento dos passageiros e componentes da união da base da carroceria com o chassi, tá? Então, beleza, gente. Então, é isso aqui, tá? Que é parecido mais com ônibus, né? É mais com ônibus. Essa classificação aqui. Lá em cima é média monta, aqui tá continuando. E aqui é grande monta. Grande monta é chassi com deformação permanente superior às definidas na classificação de média monta, tá? Então, o chassi que tá com, que eles falam aí, com deformação permanente superior, é superior e significa que ela não volta, tá, gente? Não volta, permanente não volta, essa deformação não volta no estado original dele. Aqui também é uma vista, né, de como que deforma aí, né, as vigas, né, a longarina e tal. Aqui lá nos itens, né, que o relatório lá em cima a gente viu, né? Lá em cima é mais como quando aqueles itens que a gente estava lendo é sobre o dano de média monta, tá? E depois de grande monta, né? Quando que falou lá sobre os danos permanentes lá, tá, gente? Aqui, ó, chassi com deformação permanente, aqui já é grande monta, tá? Então lá a gente vai ter o checklist, né, pro agente tá preenchendo lá, né? Então aqui para ônibus e micro-ônibus, tá? Não vou ler o restante, porque o restante é a mesma coisa dos outros, né? Então, avaria na estrutura das laterais e teto afetando o posto do condutor. Nós já lemos essa parte lá em cima, então tudo é M, né? Tudo é M. Avarias nas estruturas laterais do teto atingindo o compartimento interno dos passageiros, podendo ultrapassar o plano que passa pela linha de referência do peitoral. Mesma coisa que a gente leu lá em cima. Então, esse valor M significa de média monta, para média monta. E os de G é para grande monta, tá? Chassi com deformação torsional maior que a altura da longarina. Então, ele coloca G, né? Esses itens aqui já é mais, se afetou esses itens aqui, que tá com a letra G, então já é grande monta, tá? Grande monta, ó. Chassi com deformação vertical maior que a altura da longarina. Chassi com deformação lateral maior que a distância interna entre as longarinas. Então, essas três aqui, ó, é tudo com G, tá? Significa grande monta. E a última de baixo, região do chassi termicamente afetada, com dimensão maior que 2/3 do comprimento do chassi, tá? Então tem que ter uma dimensão.
ela tem que sofrer, vamos supor, se tivesse 3 metros, então ela tinha que ter uma deformação de 2 metros, né? Ou seja, 2 metros. Ele tinha que ter uma deformação de 2 metros, tá? Então ele tem 3. Ele teve uma deformação de 2 metros, teve um aumento aí de 2 metros, né? Ou seja, contudo, então ele daria 5 metros, né? Tô dando exemplo. Não é que significa que essa medida fosse de 5 metros, não, tá, gente? É pra ir tá explicando para vocês aí essa representação dos dois terços. Tá? Isso para 3 metros, tá? Então, beleza. Classificação, né? A gente já viu lá a classificação. Dano de pequena monta. Dano de pequena monta ou sem dano, né? Sim. Ou seja, ele lá não sofreu, ele marcou. Não pode ter marcado o sim e nem o NA. O dano de média monta. Usou a letra M, né? Vai ter marcado o sim, o NA para a categoria M. E o dano de grande monta vai ter marcado sim ou NA na categoria de grande monta, tá? Então lembrando que mesmo se ele colocar o NA não avaliado, isso vai ser somado, né, com todos os outros lá, tá, gente? Vai ser somado. Então vamos lá. Ele deu 2 itens lá que deu problema, mas teve um que ele não conseguiu avaliar. Então vai ser somado a mesma coisa, tá? No momento de fazer a contabilização vai ser somada a mesma coisa, tá? Então esse vídeo a gente vai ficar por aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham, né, compreendido pelo menos um pouco aí, tá? Da reclassificação de monta e como que é avaliado, né, os itens aí, né, pelo agente de trânsito. Algumas vezes pode estar certo sim, mas outras vezes não. E se a pessoa suspeitar, né, ela tem que pedir um engenheiro mecânico para poder estar vendo, né, as fotos, avaliando direitinho cada foto, cada detalhe do veículo, né? E para poder estar, se for, por exemplo, se for um veículo que seja de um valor caro, né, eu acho que vale a pena você estar pagando por esse serviço e estar recuperando e tirando a restrição do seu veículo, né? Então, a avaliação é gratuita, né? A avaliação é gratuita. E o que você paga é com laudo. Pelo menos o meu é assim, tá, gente? A avaliação eu posso avaliar gratuitamente, mas agora a pessoa paga o laudo, tá? O laudo que a gente faz. De repente ele quer recuperar o carro, quer entrar no Detran, né? Para poder tirar a restrição, né? Fazer a reclassificação e tirar essa restrição. Então, no caso, o laudo, a pessoa, né, o cliente paga, tá? Mas a avaliação é gratuita. Então, gente, uma boa tarde, um abraço para vocês aí, tá?